Boa Opa, boa noite, noite. como é que tá? Igor Guimarães, Luiz Henrique, aqui no programa Giro de Notícias, na Cardio FM, aqui de Salvador. Tudo bom, ministra? Boa tarde ou boa noite já, né? Um prazer É, muito grande, Igor, Luiz Henrique, a poder gente, falar com a nossa querida Bahia hoje. é verdade, a gente está com um horário bastante apertado, mas eu queria que a senhora brevemente sintetizasse sobre a sua carreira política até ser ministra de Estado, hein, ministra? Nossa, você começa falando que temos um tempo apertado e pede para eu Isso, contar em 30 segundos ou em um minuto. Vamos lá. Bom, isso. a minha verdadeira vocação é sala de aula. Eu tenho muito orgulho de dizer que dei aula 12 anos nas universidades do meu estado, exatamente de direito administrativo, né? Que é como é que se administra uma cidade, um estado e um país. E a partir daí, os nossos jovens alunos falaram: olha, acho que você tem veia política, você podia tentar. E eu acabei entrando para a vida pública, saí como deputada estadual, me elegi deputada estadual, depois tive o privilégio de ser a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, fui reeleita prefeita, o governador então me chamou para ser vice, fui a primeira vice-governadora do meu estado, secretária de governo estadual e depois senadora da República. No Senado Federal, enfim, tivemos vários embates nacionais e naquele momento eu tive um certo protagonismo na CPI da Covid, nos embates que tivemos, foi quando o meu partido me convidou para ser candidata à presidência da República, porque o MDB estava muito dividido, o Nestor, que eu estou vendo aí, esse querido baiano maravilhoso, querido amigo que eu tenho muito especial, Bahia tem o privilégio de ter esse jovem aí que gosta tanto de política, me acompanhou nesse processo. O MDB estava dividido no momento, metade querendo ir para o candidato Bolsonaro, metade querendo ir para o candidato Lula. Então, para não rachar o partido, eu fui candidata, né? E no segundo turno apoiei o presidente Lula e hoje sou ministra do Planejamento e Orçamento. E lá se vão, Igor, nessa história toda, pelo menos 25 anos de vida pública de mandato eletivo. Pois é, ministra, a gente queria que a senhora falar sobre um assunto importante que é essa questão do tarifaço, né, que a gente teve aí, ainda está sofrendo com isso, e falasse um pouco sobre o encontro de Lula com Trump. A gente tem perspectiva de que isso vai ser resolvido o mais breve possível? Pois é. O tarifaço foi uma das tristes surpresas que nós tivemos nesse processo de retomada do desenvolvimento do país com o governo do presidente Lula. Nós estamos num momento muito especial, de a melhor massa salarial da história, o menor índice de desemprego da história do Brasil. Os números estão aí, PIB em crescimento, só temos que baixar os juros, mas com grandes números para serem apresentados, quando fomos surpreendidos, né, com uma tarifa imposta, uma das mais altas impostas pelos Estados Unidos, fruto, é importante dizer, da mentira deslavada de um governo que, não se contentando em perder as urnas de forma legítima, perdeu nas urnas, começou a fazer uma campanha contra o Brasil, né? Mandou seu filho para fora do país e fez ali, vamos dizer, a caveira, né, da imagem do Brasil. E, lamentavelmente, é óbvio, é natural, um presidente dos Estados Unidos acabou mal informado, com informações equivocadas, levando a esse tarifaço. Que bom, né, que nós temos ali dois fatores fundamentais: a diplomacia brasileira, que é a melhor do mundo, aliada a um presidente que tem um histórico de grande negociador, começou como sindicalista, sabe, tem temperança, tem paciência, tem equilíbrio, tem experiência, e começou-se, é um primeiro passo, Igor e Luiz, é importante dizer a Bahia, mas um passo decisivo. Eu acho que o mais importante, né, é que a verdade foi recomposta, com base em dados verdadeiros, de que a balança comercial do Brasil é deficitária em relação aos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm vantagem em relação ao Brasil em tudo, né? E que os Estados Unidos estão sendo prejudicados com uma inflação do cafezinho, do suco de laranja, da carne, do hambúrguer, né? A gente está muito na expectativa extremamente positiva de que os próximos passos serão também exitosos. Mas, de novo, é o primeiro de muitos passos que virão para corrigir, né, o mal feito, né, e a desinformação que foi implantada pelo governo passado, leia-se, né, família Bolsonaro,
na alta cúpula do governo americano. Nós estamos entrevistando a ministra Simone Tebet, ela que é ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil. Ministra, a oposição fala muito no arcabouço fiscal e cria um cenário dizendo que em 2027 nós teremos problema na nossa economia. A senhora, como ministra do Orçamento, o que é que a senhora pode dizer para a gente? O Brasil fica assustado com essas informações que são passadas. O Brasil está indo realmente para um cenário ruim economicamente ou não? De forma alguma. Aliás, eu mesmo disse que 2027 seria um ano muito difícil e desafiador por arcabouço fiscal, porque o governo passado, no calote dos precatórios, jogou uma bomba relógio com data marcada para acabar, que era 2027, quando nós teríamos que colocar para dentro das regras fiscais todas as dívidas que a União tem com o contribuinte, com o cidadão, que a gente chama de precatórios. Então, diante disso, a conta não fechava, mas nós resolvemos essa questão, inclusive com a aprovação de uma lei esse ano. Então, sobre esse aspecto, nós resolvemos esse problema fiscal. Os números não mentem. De novo, vamos lá. Qual foi a última vez que o Brasil teve, por 3 anos consecutivos, crescimento, e crescimento real? Nós tivemos desses anos agora, desde que o presidente Lula assumiu, um crescimento de quase 4%. Nós vamos chegar nesses 3 anos num crescimento de 10%. Se nós calcularmos isso, nós estamos falando, em relação ao PIB, em geração de emprego, em renda, nós estamos falando de um governo que faz a maior política social, que é não só, né, dar o peixe, mas ensinar a pescar. E eu digo sempre isso, que o maior programa social do governo do presidente Lula é aumentar o salário mínimo acima da inflação. Isso significa diminuir o fosso da desigualdade salarial, sem descuidar de quem mais precisa. Nós estamos falando de uma inflação que está voltando para o centro da meta, um câmbio que voltou a patamares de antes de assumirmos. Enfim, as receitas, nós estamos cuidando de aumentar impostos apenas de quem não paga, ou seja, daqueles bilionários, daqueles super ricos, e isentando os mais pobres e a classe média. Nós estamos falando de isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000, dá desconto para quem ganha de R$ 5.000 a R$ 7.900, dá desconto no imposto de renda. Sabe o que isso significa para Salvador, para Ilhéus, para Ilha de Taparica, para Morro de São Paulo, para São Paulo mesmo, estado, e para o Brasil? Significa injetar na economia, no varejo, na indústria, no comércio, no setor de serviços, praticamente quase que 1/14 salário para quem ganha R$ 5.000. Ele vai deixar de pagar algo em torno de R$ 4.900 todo ano de imposto de renda. Uma pessoa que ganha R$ 5.000, Luiz Henrique, Igor, ele não guarda o dinheiro no colchão, né? Ele não vai mandar o dinheiro para fora. Ele vai pagar uma conta, ele vai para o comércio, ele compra material escolar para o seu filho, ele gasta na troca de um eletrodoméstico, faz uma viagem no final do ano com a sua família, enfim. Então, nós estamos num momento da economia muito positivo. A questão que nos preocupava agora da Ares, que nós vamos, com o tempo, solucionar, que é a questão das tarifas impostas pelos Estados Unidos, e agora a nossa preocupação é que a gente possa já, a partir, quem sabe, do final do ano ou do início do ano que vem, ter a queda dos juros, porque com juros altos a indústria não consegue fazer linha de financiamento, né, fazer novos investimentos, gerar novos empregos. Ministra, um dos graves problemas que o presidente Lula vai enfrentar certamente na próxima, já que ele se diz candidato à reeleição, é que o preço do alimento está muito alto. A população não consegue, com o seu salário, comprar o básico para a sua família. Por mais que o governo tenha pontos muito positivos, tenha apresentado várias propostas, inclusive para ajudar aqueles que menos precisam, mas, por exemplo, eu não estou dentro do contexto, eu não recebo nenhum benefício, mas não quero pagar um botijão de gás de R$ 170. Não dá para a gente simplesmente só fazer programas para atender uma parte, mas tem uma outra parte que ganha R$ 5.000 e que não quer pagar tão caro. Por que a gente continua sendo o país que mais produz alimentos, tendo alimento tão caro no nosso país? Bom, vamos lá.
alimento está mais relacionado a mudanças climáticas do que propriamente. É lei da oferta e da procura. Se eu tenho escassez de produto, eu não consigo. Primeiro que a lei, né, do livre mercado. O governo, nenhum governo, seja de esquerda ou de direita, vai poder, à luz da Constituição, tabelar preços, chegar no supermercado ou no varejista, ou no atacadista, ou na indústria, ou na agroindústria e falar, você vai vender por tanto. Isso é proibido na Constituição. Então, isso é lei da oferta e da procura. Se eu tenho uma safra ruim, os preços sobem porque eu vou ter poucos produtos. Mas o importante é dizer que nós tivemos realmente, você tem razão, uma cesta básica mais cara por um fator, né? Sabe aquela tempestade perfeita de que faltou café no mundo, o preço subiu, nós tivemos a mesma coisa em relação ao rebanho, ao gado, enfim, mas essa situação já se normalizou em relação a muitos produtos. O preço do arroz caiu, o preço do feijão caiu, e agora com essa nossa nova safra, a expectativa também é que o café, né, e mesmo a carne possam cair. Mas nós estamos dentro disso, e você tem razão, protegendo os menos favorecidos. De que forma? Não só aumentando o salário mínimo acima da inflação, e nesse contexto, né, o salário mínimo está crescendo mais do que a média da cesta básica, e segundo, garantindo o gás para todos para 15 milhões de famílias, são 50 milhões de brasileiros. Eu estou falando de um quarto da população, 25% da população passou a ter direito agora, o mês passado, ao gás para todos, justamente para poder minimizar um pouco o custo dos produtos do supermercado. Ministra, a senhora esteve na China por 2 ou 3 vezes na China. O que a senhora trouxe de positivo para lá, para o Brasil, dessa relação China-Brasil? Bom, agora eu posso falar de uma notícia boa, não só para o Brasil, mas para a Bahia. Eu já fui 4 vezes à China nesses quase 12 meses, ou 14, ou 15 meses, e numa das idas nós dissemos, né, e estava a presença inclusive do presidente Xi Jinping, né, e ele perguntou qual é o maior problema do Brasil no que se refere a investimentos, porque tem isso que eu vou dizer está linkado ao preço dos alimentos, né, que também é alto, porque o custo do Brasil é alto. A gente depende muito de rodovias no Brasil, e rodovia é um transporte caro, é um transporte lento, é um transporte, inclusive, que polui. Então, por conta disso, nós falamos com o presidente Xi Jinping da China. Nós queremos o que a China sabe fazer. Nós queremos a expertise que a China nos ensine, né, nos ajude a fazer ferrovias no Brasil. Que com ferrovia a gente tem um transporte mais barato, a comida que sai lá da fazenda, ela chega mais rápido e mais barata no supermercado, no atacadista, depois no varejista, e depois na mesa do trabalhador. Pois bem, com isso, a China assinou um memorando de intenção conosco, eu assinei em nome do governo federal, e ela vai fazer um estudo de viabilidade da primeira ferrovia bioceânica que liga o Atlântico ao Pacífico. Sabe onde que ela começa? Num estado chamado Bahia. Alguém já ouviu falar nesse estado? Pois é, começa aí na terra de vocês, mais especificamente Ilhéus, aproveitando já, né, nós sabemos que já tem um trecho quase pronto de ferrovia que está sendo realizado, acho que tem mais de 70% da FIOL 1, que é uma obra de concessão, ela está pronta, e a FIOL 2, que também está no trecho. Mas elas são trechos pequenos. A gente precisa dessa ferrovia que sai da Bahia, passa por Goiás, atravessa o celeiro do Brasil, que é o estado de Mato Grosso, passa por Rondônia, Acre, vai para o Peru e chega no maior porto, maior investimento da China na América do Sul, que é o Porto de Xangai. Do Porto de Xangai, que é no Pacífico, ela chega mais rápido a Xangai, na China, e vice-versa. Então, a gente vai se aproximar mais do nosso maior parceiro comercial, que é a China. Os nossos produtos vão ser o cacau da Bahia, os minérios, né, a produção da Bahia vai poder chegar mais rápido à China, e os produtos da China vão poder também chegar mais rápido ao Brasil. Fora isso, nós estamos falando de uma ferrovia que rasga o Brasil de leste a oeste e vai fazer com que a produção da carne, a produção da soja, do milho, do hortifruti,
né, da comida chegue mais barato e mais rápido nos estados brasileiros. Ministra, alguns colegas seus vão se descompatibilizar no próximo ano para poder concorrer a cargo público. A senhora, que já foi senadora, deputada, prefeita, vice-governadora, a senhora também deverá se descompatibilizar para poder concorrer a algum cargo no próximo ano? Essa pergunta tem que ser feita ao presidente Lula. Eu acho que eu tenho. Veja, eu sou uma pessoa da Frente Ampla e o presidente Lula me deu a honrosa missão, né, de ter o cofre do orçamento na mão, né, de ser ministra não só do orçamento, mas do planejamento, que é poder projetar o Brasil para os próximos anos. Então, obviamente que eu fico no ministério se o presidente entender que é importante a minha permanência, ou se ele achar que é fundamental para a democracia, para o fortalecimento do projeto que está dando certo de país, que é o projeto do governo do presidente Lula, e achar que é importante eu voltar para o Senado Federal, né, poderei ser candidata, e obviamente, para ganhar ou para perder, isso depende da vontade do povo. Então, se o presidente achar que é importante uma candidatura minha ao Senado Federal, eu serei candidata, mas essa pergunta tem que ser feita a ele. Está cedo ainda, vamos deixar para fazer no seu devido tempo, né? A partir do ano que vem, lá para janeiro e fevereiro, que é quando a gente está realmente no ano eleitoral. Tem muito chão pela frente, muito trabalho, né? Tem muitos jovens que precisam do pé de meia, tem muito orçamento ainda para chegar lá na ponta, tenho que achar dinheiro para o ministro das cidades fazer mais casa popular, né? Temos que achar mais orçamento para não deixar faltar especialistas nos hospitais, né? Nas clínicas públicas de saúde. Temos aí toda uma mazela, né? O país regrediu muito nos 4 anos passados, ficamos sem farmácia popular, sem fazer uma única casa, nenhum contrato novo do Minha Casa Minha Vida. Então, está tendo que reconstruir esse país, não é tarefa fácil. Que bom que estamos, em tão pouco tempo, avançando bastante. Já que a senhora falou já umas 3 vezes sobre eu estou com a chave na mão, a gente não poderia enxugar um pouco essa máquina, não, ministra? O Brasil não está precisando, talvez, ao invés de mais impostos, enxugar um pouco essa máquina pública? Essa é uma pergunta importante. O Brasil não comporta mais impostos, e é verdade. E a equipe econômica não está cobrando mais impostos, como muita gente diz. Nós estamos garantindo justiça tributária, que são coisas distintas. Proporcionalmente, o pobre no Brasil paga muito, mas muito mais imposto do que os ricos. Aliás, tem setores bilionários, tem setores de fintechs, tem setores de bets, que esse joguinho que está acabando com a família brasileira, está tirando dinheiro da economia real, né, e concentrando renda na mão de muito poucos, né? Então, o que nós estamos fazendo é justiça tributária, começando a cobrar, colocar o dedo na ferida, ter coragem de cobrar de quem paga pouquíssimo imposto ou não paga nada de imposto, justamente para isentar de imposto a classe média brasileira, que hoje ela é achatada, porque os mais pobres têm as políticas sociais, as políticas públicas, e os mais ricos não dependem muito do Estado, embora tenham só de renúncia fiscal do orçamento brasileiro, né? Nós temos de renúncia, ou seja, de subsídios e de renúncia para os grandes, algo em torno de 600 bilhões de reais por ano. Então, você tem razão. O Brasil não comporta mais impostos, por isso que nós estamos cobrando apenas daqueles que não pagam ou que pagam pouco para garantir justiça tributária. Mas, paralelo, você tem razão, paralelo a isso, é preciso fazer o dever de casa, revisar gastos, ter coragem, como nós estamos fazendo, né, de extinguir o custo, ou diminuir o custo de políticas públicas que eram eficientes há 30 anos atrás e que não se justificam mais, para que possamos colocar o recurso público onde precisa. Mas isso precisa e depende do Congresso Nacional. A reforma administrativa está no Congresso Nacional, está avançando ainda que lentamente. O governo federal apoia grande parte do que está lá. Quem está, inclusive, capitaneando esse processo é a ministra Esther, que é a ministra de Gestão. Então, tem muita coisa lá que já teve o dedo do governo federal que nós apoiamos, outras nem tanto, mas concordo com você, esse
debate é para ontem, ele precisa acontecer. Da minha parte, eu só digo o seguinte, né? É o momento de colocar a reforma administrativa para ser votada, ainda que tenha que eliminar alguns excessos de algumas questões lá que possam não ter a concordância do governo federal. Nós conversamos com a ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, ministra Simone Tebet. Muito obrigado por atender aqui a Cardeal FM 106.1, falar para toda a Bahia, trouxe informações muito relevantes para o nosso estado. Muito obrigado, ministra. Eu que agradeço, me permitir, em nome dessa força jovem do MDB Afro, que é o Nestor, eu gostaria de deixar um abraço, uma boa noite a toda a juventude da Bahia, a todos os trabalhadores e especialmente, se permitir, né, a todas as mulheres valorosas, as nossas queridas baianas. Uma boa noite a todos. Boa noite, ministra.